Olá, eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. E vocês vão me ouvir falando isso duas vezes, porque o vídeo mesmo começa no próximo take. Eu só tô vendo aqui antes, né, de tudo, para explicar um pouco o que aconteceu, porque esse vídeo vai acabar um pouco meio que do nada, e sem contexto nenhum, talvez. Então, eu estou vindo antes para poder explicar as coisas. Basicamente o que aconteceu foi, a ideia original era que eu iria gravar, eu e o Lucas lendo alguns livros específicos que eu decidi ler com ele, e ia gravar as opiniões dele sobre esses livros. Né, o Lucas não é uma pessoa que lê tanto e tudo mais, então resolvi fazer isso. Porém, eu tô demorando muito pra fazer essas coisas. E aí eu fiquei com um pouco de medo de eu acabar desistindo de fazer esse vídeo, porque é uma coisa que já me aconteceu antes de, tipo, eu demorar muito pra produzir um vídeo e aí no final das contas eu só desisti do vídeo todo. Então eu resolvi dividir esse vídeo em partes pra eu já ir produzindo com aquilo que já tiver pronto. A segunda coisa é que o Lucas fala bastante, né? Principalmente quando é o momento que ele tá opinando sobre algo. Então, o take original desse vídeo, por exemplo, ele tinha mais de 1 hora. Por isso eu acabei decidindo também que seria melhor dividir esse vídeo em sériezinhas pra até, tipo, dar mais espaço pro, tipo, o Lucas falar bastante e tal, e eu não precisar ficar cortando tanto a coisa dele, assim. Pela preocupação de, tipo, meu Deus, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, basicamente é isso. Agora vão ser, tipo, uma sériezinha de livros. De livros não, de vídeos. Em que eu faço o Lucas ler alguns livros específicos. E aí ele opina, né, sobre o que ele achou desses livros. E é isso, galera. Bom vídeo pra vocês. Cadu tá lançado. Cadu tá balançado. Fazendo isso com o meu cabelo tá balançado. Minha imagem. Eu não trazer minha imagem pra que borre, tá? Eu vou até me mexer pra facilitar o trabalho. Borre a minha imagem. Não atualizei isso. Olá, eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. Né? Isso aqui com o amor. E ano passado a gente. Quer dizer, começou ano passado, mas a gente terminou esse ano. Você não terminou ainda, né? Batalha do Apocalipse. Não. Não terminou ainda, mas eu já. Enfim. Vai ser difícil. É... Muito difícil. O Lucas não lê muito livro que nem eu. Ele lê mais, tipo, mangá, webtoon e aparentemente novel. Só coisa ruim, na verdade. Enfim, ele não lê tanto livro que nem eu. Tá? É. Mas. Fazer o quê? Às vezes ele lê. E nesse último ano a gente leu a Batalha do Apocalipse. E na verdade o que a gente fez foi que eu tava lendo o livro. Porque a gente ficou fazendo uma leitura coletiva com um amigo nosso. Você, jogado no meio. De A Batalha do Apocalipse, que eu tinha recém-comprado. Eu já tinha um livro. Eu tinha lido o livro quando eu tinha, tipo, 12 anos de idade, acho. E aí eu resolvi reler. E eu achei que ia ser muito engraçado, pela temática do livro, o Lucas ler também. Mas ele não tinha o livro e ele não ia comprar o livro pra ler. Nem fodei. Foi, eu gravava eu lendo. Trabalho com vocês também. Eu gravava eu lendo, então toda vez que eu ia ler, eu abria o gravador de voz, ia gravando eu lendo e acabava tendo os meus comentários ali também no meio do livro. Tipo, então não era nem um audiobook direito. Eu até tentava fazer vozinha às vezes, vai. Às vezes tentava. Mas, no grande geral, tipo, eu tava lá e no meio do caminho, tipo, falando coisa e etc, etc, etc. E com essa experiência, eu queria fazer isso com outros livros que eu queria que o Lucas lesse. Livros que eu já li, inclusive. E aí eu resolvi, que a gente vai fazer esse ano, e eu resolvi gravar essa experiência. E aí, pra começar isso, eu quero que o Lucas diga a opinião dele sobre a Batalha do Apocalipse. De certo. Eu acho que eu nunca tive uma experiência literária tão desgostosa a ponto de fazer eu cogitar o porquê que a gente tem liberdade de expressão. Mas era o primeiro livro do autor, é importante lembrar. Já vai ter saído um vídeo que eu falando minhas opiniões sobre esse livro também. Eu também odiei, tá? Eu dei 2,5 estrelas. Não, muito, muito.
Muito dos livros, é muito. O nosso amigo deu 8. Não é nosso amigo. Não é nosso amigo. Acabou. A pessoa que dá mais de 3 estrelas pra esse livro tem que ser estudada. Fora escolhas completamente estúpidas de como contar essa história, que podiam ser só, é o primeiro livro que ele tá aprendendo. Só que aí tem o tema ser completamente estúpido, você tem o jeito que eles tratam as próprias coisas e as próprias consistências. E é deprimente, entendeu? É um livro que é deprimente. Não sei o que falar muito sobre. Sem falar. O personagem principal é uma merda. A personagem mulher podia nem estar lá. É verdade, isso aqui eu tenho que concordar. Porque não fez nada na história inteira. Negócio. A protagonista, entre muitas femininas. O interesse romântico, que nem interesse romântico, porque eu não sei o que falar, cara. As outras livros podem ser bons, mas os outros livros são desse universo. E esse universo deve morrer. Gente, eu tenho que falar que, tipo, eu também não gostei do livro, tá? Eu achei ele ruim em muitos aspectos. Mas isso da personagem feminina me irrita, como todas as personagens femininas relativamente importantes que aparecem no livro, nenhuma sobreviveu, além da Shamira. Todas morreram. Elas não eram tão importantes assim, mas todas que foram, tipo, mais ou menos, nossa, elas são fodoras, todas morreram. Não só nisso, como a maioria dos personagens ali estão pra, tipo, enaltecer o Ablon de alguma forma. As personagens femininas estão ali, tipo, pra enaltecer o Ablon muitas vezes de uma forma quase amorosa. Porque a Lilith ter começado a gostar do Ablon foi um negócio tão absurdo. E o negócio do romance com a Shamira, eu acho muito estranho o negócio lá final. Eu não vou saber explicar, por isso que eu não vou falar. Mas o negócio lá final do porquê que ele amaria a Shamira e tal, é muito estranho. Fora o negócio que eu me irrito até hoje, que é a minha cena mais odiosa desse livro pra mim, que é a caralha do fogo, que não queima coisa física. Não, mas ele explodiu. Ele explodiu no meio Queimou a roupa da Shamira. Não queimou, a Shamira tá lá só pra ficar diferente. pelada. É isso. A Shamira tá no livro pra ficar pelada. Ficou pelada mais de uma vez, né? Ficou pelada mais uma vez. Que engraçado. Por motivo nenhum. Mas essa do fogo foi a mais, entendeu? É um fogo que ele se deu ao trabalho de narrar que o fogo não queimava coisa física. Ela beijou o Ablon via Wi-Fi pelado também, né? Porque isso de uma forma é a pureza da alma. Enfim, aí não sei. E aí ela era pra ser, tipo, a personagem feminina que é fodona, que é a maior feiticeira de todos os Só tempos. que, tipo, E ela não faz nada. A gente não vê ela fazendo nada. é um livro muito ruim. Que se chama Batalha do Apocalipse. A batalha, ela acontece, tipo, em 2 capítulos. não é nem só isso. Eu acho que, tipo assim, ele tinha uma ideia muito interessante, talvez, de mostrar como isso é um conflito ou é algo que acontece em eras, né? Então você tem uma história milenar, uma história de, tipo, criaturas que não envelhecem, imortais. E só que aí o livro, em vez de contar em ordem cronológica e ir montando, tipo, as pequenas coisas, ou tentando mostrar, ou tipo, criar as coisas que, tipo, levam ao apocalipse, ou que fazem essa batalha acontecer, ele faz a história em flashbacks. E aí fica muito mais conveniente, porque, tipo, em algum momento que vai acontecer alguma coisa, o capítulo anterior é um flashback que explicitamente mostra a solução do próximo problema. E aí é ruim, porque a maioria das vezes os flashbacks são inúteis. Sim. E quando eles são úteis é mais ou menos essa vibe, eu acho, não lembro direito. Eu acho que quando eles são úteis, não é o capítulo inteiro que é útil, tá? São fragmentos muito específicos e raramente são úteis, porque as lições desse livro são muito, muito básicas. Não só isso, como teve muitos flashbacks que, tipo, é meio que matava uma coisa que a gente já tinha visto que era no futuro. Que no caso era no presente, né? No sentido que, tipo, coisas que, tipo, no presente o Ablon tava redescobrindo. E aí mostra o flashback e na verdade a gente já sabia disso. E, tipo, não tem tensão nenhuma nas histórias dos flashbacks, porque você sabe que o Ablon sai vivo. Sim. Você tá vendo a história do presente. Então não importa o quanto pareça que, meu Deus, ele tá chegando perto da morte, você sabe que não vai morrer. Porque, ele é o protagonista desse livro é ruim. 2, você tá no flashback. Então, tipo assim, não serve pra quase nada, porra, do flashback nesse livro, porque, não sei, parece filler. Só que, tipo, burro, sabe? Tipo, eu não sei, me incomoda. Tipo, e era a ideia de, sei lá,
você ter essa história de criaturas eternas não é ruim, na verdade é bem interessante. Eu posso ignorar o fato que eu odeio todas essas coisas nesse livro, tematicamente falando, mas essa ideia por si só é bem legal. Mas o jeito que ele contou é muito boa, porque não aproveita o tema que ele mesmo se propôs a fazer. E aí, tipo, foda-se, como ponto. É muito conveniente, as coisas desse livro são todas muito convenientes. E aí você tem outros problemas de, tipo, por exemplo, uma coisa que eu falei pra Bia no momento que a gente começou a ler. A entrada desse livro, ele fala como já aconteceu várias vezes eventos cataclísmicos com a humanidade e ela sobreviveu. E aí, a primeira coisa que eu falei pra Bia, quando eu vi essa informação, ela tá bem no começo do livro, então tanto faz, né? Já teve vários apocalipses, a humanidade sobreviveu, agora não é mais uma batalha. Por que isso aqui é o apocalipse? Por que essa é a batalha? Por que esse é o juízo final? Tipo, isso aconteceu várias vezes. Mas por algum motivo, essa é a batalha do apocalipse. Esse é o apocalipse. Eles não setam direito. Eu acho que dava até pra talvez fazer isso de um jeito bom. Mas não é setado direito. Porque as justificativas são muito, tipo, não existe uma justificativa do livro te mostrando, não existe uma justificativa, tipo, como o universo é feito. É simplesmente o Miguel falando, tá anotado aqui no roteiro que aqui vai morrer todo mundo, hein? E é literalmente isso, porque tem um livro da vida onde o Miguel diz que ele deu tudo e tudo aconteceu de acordo com o que ele leu. E aí depois você descobre que esse livro, na verdade, o futuro que ele mostra depende da pessoa. O que é engraçado, porque até agora ele mostrou o futuro certo. Menos na parte convenientemente dele não mostrar o futuro certo. Mas, foda-se, né? Esse livro é a história sobre o presente, mas o passado precisa mostrar para contextualizar as coisas do presente. Só que é estranho, porque como você faz em forma de flashback, você está mostrando pedaços específicos que são convenientes para a história, só que quando os pedaços não são convenientes para a história, eles não adicionam nada. E eles nem adicionam caracterização, porque, tipo, a gente tá falando de coisas de 2.000 anos atrás, não vou ver a maioria desses personagens que apareceram aqui. Sim. E aí poderia passar a sensação de não, né, tudo isso é importante porque a gente tá falando de pessoas imortais, mas não, porque a maioria dos conflitos são com gente que a gente mal vê, que é com um arcanjo, tipo, sei lá, quando o cara vai pro inferno. E aí, tipo, a gente tem, porra, o Lúcifer tem um total de, 10 páginas, se pá. E ele é um dos grandes vilões do livro. Não, eu acho que se a história fosse linear, sentiria menos isso. Porque aí pelo menos os fillers são fillers, né? Não é um negócio que você tá sentindo que você tá quebrando o flow da história pra algo inútil. Sabe? Porque quando você tá contando em flashback, você tá quebrando o negócio, porque não é um livro que tá focando em contar histórias do passado, né? É um livro que você tá no presente e os passados vêm só pra contextualizar e mostrar por que essas coisas no futuro, no presente acontecem. E é Só literalmente uma quebra, né? quebra Porque os os capítulos são tipo capítulos inteiros que se passam no passado. É muito bom. E são capítulos longos por... Mano, eu acho que, tipo, tirando os últimos capítulos, assim, que foi os que efetivamente aconteceu a batalha, os maiores capítulos são os que se passam no passado. E aí, tipo assim, uma coisa que pode ser não ruim em muitos livros, que é uma coisa que eu vou falar aqui, você pode falar, não, mas é como é, magia não precisa ser explicada. A magia desse livro é completamente foda-se. E, tipo, a magia e o místico desse livro é completamente foda-se, em níveis muito difíceis de explicar. Porque, beleza, né, tem a questão de você manter o misticismo, né, quando o negócio é baixa magia, alta magia? Não, baixa magia. Baixa magia. Aí, o bagulho de você não explicar muito, né, pra manter a magia mágica. Algumas pessoas têm essa opinião, já vi. E então você deixar um negócio meio solto, meio livre. Mas tipo assim, você tem ideia que a gente tá vendo um livro da perspectiva de uma das pessoas que estava desde o início do universo. Pra acontecer uma porrada de coisa que ninguém sabe o que tá acontecendo e foda-se. E tipo... E ele não sabe nada. E tipo, como é que isso é possível, cara? Você tava lá. Ele não sabe um total de 0 coisas. E aí, tudo bem. E algumas coisas tudo bem, ele não Podia saber. ser interessante, podia ser uma questão de mostrar como existem outras coisas, só que nunca é mostrado como, nunca é levado pra frente a sensação de tipo, caramba, se essa galera não sabe, que é isso? Sabe, tipo, isso nunca vai pra lugar nenhum. Eu tava esperando que as coisas conectassem com a humanidade de alguma forma, porque tipo, o grande bagulho desse livro é sobre como a humanidade é importante, embora não pareça. Esse tem um grande livro falando sobre, tipo, de certa... tipo, esse livro é muito merda, cara. Porque, tipo, você tem claramente uma temática sobre a humanidade, sobre o valor do que a humanidade aqui tem algum poder, não sei o quê. E aí, tipo, tanto que o livro, ele usa disso pra mostrar como a humanidade deveria ser mais responsável.
Só que, tipo, é muito merda você criticar as ações da humanidade, porque, tipo, o livro, ele, de alguma forma, ele chega no nosso mundo atual um pouquinho diferente. Então, tipo, num grande geral, o mundo é igual ao nosso, talvez um pouquinho mais estranho, porque, bom, ele chega numa guerra em blocos econômicos aleatórios que não existem da mesma forma que existem aqui, que é o Apocalipse, né? Só que, tipo assim, como é que existe o mundo da mesma forma que o nosso, se literalmente existia magia, literalmente existia anjo que ia lá matar as pessoas, e, tipo, o cristianismo ainda é uma das religiões mais fortes? Como é que as pessoas acreditam em anjo, porra? Tipo, beleza que, ai, a memória humana, tem muita coisa que a gente não sabe sobre o passado, mas puta que pariu! Tipo, tipo, não existe nenhum motivo pra magia morrer nesse livro. Nenhum motivo explicado sobre como a magia morre, porque a magia existia. Existiam magos e existiam criaturas mágicas que andavam por aí, foda-se. Espada. Por explicação de ninguém sobre como essas coisas existem, inclusive, tá? Porque eu acho que os anjos também não sabem muito. A única coisa que é mais ou menos explicada, e muito mais ou menos, é tipo alguns deuses específicos que são os deuses astrais. Então, começa os deuses etéreos. Os deuses etéreos. Uma das primeiras guerras que eles falam nos livros é sobre as guerras contra os deuses etéreos, que são deuses que eles existem só porque a humanidade acredita neles. Ou almas que meio que ascenderam porque as humanidades acreditavam essas almas humanas e aí eles meio que viraram deuses de alguma forma. Aparece a Morrigan e tal, e ela é uma das pessoas que acaba dando informação pro Ablon e que depois a gente descobre que ele sempre tinha a porra da informação. Então, tipo, essas pequenas incongruências nos flashbacks são muito ruins, mas, tipo, a temática do livro é muito falha nisso, sabe? Tipo, você queria aplicar uma lição de moral na gente, sendo que, tipo, você vive num mundo onde as maldades humanas têm uma explicação muito óbvia, que é os anjos são os filhos da puta. Tipo, existe um motivo pro mundo ser uma merda, porque os anjos são os filhos da puta. O tecido da realidade é muito mais explicado. Não, o tecido da realidade, não. O tecido da realidade seria, tipo, teoricamente, pelo que explica no livro, quando Adão apareceu, que é o primeiro... que foi o primeiro ser humano, tipo, consciente, né? E portador de uma alma, se eu não me engano. O tecido da realidade começou a ser formado. E é, tipo, basicamente o negócio, tipo... Ele é um paradoxo, só que ruim. Ele é explicado em algum momento como um sistema de autoproteção da humanidade. Um mecanismo tipo, de defesa. Todo mundo porque os meio anjos que... não conseguem atravessar uma consciência, um negócio... Assim, eu acho que se tivesse sido mais explicado realmente como sistema de proteção, ia ter sido legal. Então me incomoda muito que esse livro, ele bebe muito do mundo das trevas. Muito, muito. A gente Só viu que, em algum lugar, ruim. né? A gente viu em algum lugar, se eu não me engano, que foi baseado em Mundo das Trevas. Tem alguma parada assim. Mas eu não sei se é verdade. Só que tipo, ele é muito ruim, porque ele pegou tipo, tudo que tinha de algum nexo e fez pior. Existe essa questão do tecido da realidade que entra nisso sobre a presença da humanidade nesse livro. É a guerra do Apocalipse. Supostamente a humanidade é causadora do Apocalipse. A humanidade não interage de forma alguma com o Apocalipse. Você tem tudo no final e a humanidade não está presente. Mesmo que, de acordo com esse livro, em muitos aspectos, a humanidade é muito importante em várias formas. E aí tem uma coisa muito estranha sobre isso. A humanidade criou a tecido da realidade. A humanidade tinha a capacidade de criar deuses. Só que tem a questão que, por algum motivo, no Apocalipse, o tecido da realidade foi rasgado. Por quê? Ninguém sabe. Porque, literalmente, é um mecanismo de defesa da humanidade. Eu acho que ele estaria mais aberto ainda no momento do Apocalipse. Mais forte, né? Porque tá todo mundo morrendo, e a partir do momento que aparecer um anjo que vai matar todo mundo, eles vão falar, meu Deus, porque agora eles acreditam em anjo. E aí o bagulho fica louco. Eles vão ter muita certeza de que não era bom ter anjo aqui. Mas a moralidade desse livro é toda errada. Os anjos são causadores dos maiores maus da humanidade. Eles massacraram uma porrada de gente inocente, continuavam massacrando, eles odeiam a humanidade. E aí você tem um Ablon que participou dos massacres, se arrependeu e agora ele é o grande herói redentor de não sei o quê. Só que assim, ele é usado como a bússola moral do livro num ponto de tipo, ele tá sempre moralmente correto. Isso é muito irritante. E é irritante, porque ele tá claramente errado e ele faz parte das pessoas erradas. E esse livro tem uma vibe muito grande de Branco Salvador. Tem muita vibe de Branco Salvador. O livro e o Ablon culpam a humanidade por uma porrada de coisa. E aí, beleza, a humanidade criou bomba nuclear. Mas cadê vocês eram as pessoas que deviam estar cuidando da humanidade? E vocês mataram todo mundo em vez de fazer isso. Então por que você vai tomar no seu cu? Os anjos não têm livre-arbítrio, mas eles claramente têm. E eu não sei por que isso é um conflito. Isso é muito irritante. Existem
os anjos no máximo têm algum nível de fixação que eles meio que são meio compelidos a agir de alguma forma, mas até isso eu não sei se é consistente o suficiente pra dizer que é verdade. Porque são coisas muito específicas. Muito específicas. Porque fora isso eles são, mesmo com isso, eles são claramente têm livre-arbítrio. E se eles não têm livre-arbítrio, por que o Abraham ele resolve o problema da humanidade então? Por que ele resolve o apocalipse? Tipo, por que a Shamira não estava resolvendo? Tipo, ela é humana. Ela é, tipo, literalmente a pessoa que Deus deu a alma para. Ela literalmente é uma das pessoas grandiosas, tá ligado? Ela também é a última detentora da magia, mas ela não faz nada. A humanidade, literalmente, tem a alma que tem a presença de Deus e foda-se, sabe? A humanidade não faz nada no livro, ela nunca pode fazer nada, ela nunca ganha nada, ela nunca desafia o status quo dos anjos. Em momento algum você tem gente realmente confrontando as pessoas que estão fazendo merda. Em momento, e tipo, o Abraham faz parte dessas pessoas. Independente de supostamente ele estar corrigido agora, você não pode ter um anjo que literalmente explodiu um vulcão pra matar um monte de gente e tá muito culpado agora, porque, nossa, agora eu fiquei muito mal, que eu fui obrigado a fazer isso, fiquei muito compelido a fazer isso, como ele morreu. Mas enfim, dá pra entender, ok? Eu só fico muito puto com tudo, mas dá pra entender o porquê que ele fez. Ele é o vulcão, né? O ponto é que eles fizeram desastres naturais. Não, mas não foi ele, foi o outro, foi o Amael. Ah, o Amael. Fã dele. É muito absurdo. Você falou Ablon. Eu tô chegando a dar uma volta, tô falando do Ablon. O Ablon na busca, na moral, Ninguém calma. vai entender. Tem o Amael, que é Eu tô um explicando, bichinho que vou explodiu as explicar. coisas. Então é muito absurdo e que você tem as ter um lágrimas anjo. de fogo. Eu adoro o visual do Amael. Eu gosto do visual dele, ele tem as lágrimas eternas. Enfim, você tem um anjo Ele fica falando mal que do vira um Amael, demônio. dependendo. E o Amael é um merdinho. Porque ele é uma. Enfim, não posso falar certas palavras. Enfim, o Amael é um merdinho. E aí ele pede desculpas pro Ablon por ter matado a humanidade. E o Ablon perdoa ele. Tipo assim, amigão, você não é a pessoa que tem que desculpar ele. E Amael, seu puto do caralho, você não tem que pedir desculpas pra ele. Por que você não pede desculpa pras pessoas que você explodiu? Então é um livro muito estático. O que poderia ser um ponto. Porque, de novo, é pra provar como os anjos não tem livre-arbítrio. Só que eu imaginei que o livro todo ia chegar no final pra falar que, na verdade, sim, vocês têm livre-arbítrio. Mas não fala. Inclusive, eu tenho que dizer que a minha maior diversão ao ler esse livro foi ler as mensagens do Lucas, quando ele tava ouvindo, ou simplesmente os áudios dele, com ele xingando tudo e todos. Eu ri muito, tá? Eu me diverti. Sim. Pra ele talvez não tenha sido. Eu me diverti bastante. As custas dele. Com fé, não vai ter mais nenhum tilt desse próximo. Será? Não sei. Acho que não. Tá, ó. Então vamos continuar o vídeo? Acabou? Tem mais vídeo. Tem mais vídeos! Não é só você falando aqui. Ok, não. Eu vou tentar parar de falar. Hoje é ruim. Próximo. Eu tô mandando esse áudio aqui pra Beatriz, sendo que ela tá do meu lado. E é 2h10 da manhã. Eu acho que vale o disclaimer de que, tipo, esse cara parece ser suave. É foda porque, tipo, esse livro especificamente, ele bate em algum lugar da minha alma que me deixa muito ensandecidamente puto. Mas desconsidere isso completamente da visão pessoal que eu tenho do autor. Embora eu vá falar coisas muito absurdas, talvez, porque esse livro me deixa muito desnecessariamente irritado. Parece que os outros livros ele melhora e, tipo, pô, é normal. Né? Porque é legal, porque é um autor brasileiro de fantasia. E isso é muito legal. É legal ter pessoas brasileiras fazendo coisas e conseguindo fazer coisas literárias, principalmente coisas fantasiosas, né? Que não tem tanto aqui, às vezes parece. Enfim, esse livro, isso parece que, não sei, de alguma forma ele atinge muitos pontos que me deixam muito putos. E é isso. Foi igual. Gente, provavelmente nesse vídeo especificamente eu não vou falar tanto, porque o objetivo desse vídeo mesmo é que ele fale. Que ele... coisas Péssima ideia. Descobriremos. Mas enfim, então eu vou ter alguns outros livros. Esse foi o primeiro, que não exatamente o primeiro, porque a gente já tinha lido. Mas agora entrando em 2025, a gente vai ler alguns livros que eu vou ler pra ele. Contando com a Batalha do Apocalipse, sim, mas talvez eu tenha 4 livros. 3 desses livros são livros favoritos meus. Um é um livro que eu quero reler porque eu não lembro muita coisa. Que vai ser o primeiro livro, inclusive, que é O Sonho Febril, de George R.R. Martin. É dele, né? É dele. E aí, o que eu posso dizer sobre ele antes de começar? Tem vampiros, que não é exatamente vampiro, Ok. mas
Você lê ali, é meio que vampiro. Tem criaturas vampirescas. Tem criaturas vampirescas e navio. Não, E a maior parte da história se passa num navio. a maior parte da história. Não se passa num sonho febril? O É nome que do o navio é sonho O nome febril. do navio é Sonho Febril. Pô, meio assustador isso, né? Quando não tá na porra do navio, que é basicamente alucinação. Unicamente falaram isso quando ele foi nomear o navio. Falaram sobre como era um nome ruim pra nomear o navio. Não, tipo, literalmente é uma coisa que pode acontecer. Você ficar no mar, a doença, ficar em sonho febril, morreu. Quais são suas expectativas pra esse livro, mano? É... Mesmo não sabendo nada. Bom, vai ser melhor que o último, muito melhor que o último. Mas se vai ser bom, não sei. Tem vampiro. Vampiro é uma coisa que eu gosto menos que lobisomem. É uma coisa que muda muito de lugar para lugar. Acho mais interessante. Acho que, levando em conta, se fosse vampiro do mundo das trevas, seria mais curioso, porque ele tem tantas limitações para ficar no barco que talvez isso ficaria muito curioso. Como não é, eu acho que essa questão de terror como estipulantes, né? Então, vai ser mais um terrorzinho meio mais clássico, meio suspense, talvez. Um negócio tipo, coisas estranhas acontecem no navio, o quê? Agora, eu não sei se eles vão conseguir bater nesse cara ou não, em algum momento, mas a ideia é legal, a premissa é interessante. Não é premissa, né? Eu só te falei duas coisas que tem. A premissa é muito interessante, de ter um Falei duas vampiro coisas. e navio, Tem um vampiro no e navio. vendo o que dá. Tá. Eu fico curioso, a primeira coisa que eu fico curioso é sobre como é que vampiros funcionam nesse universo. Ou criaturas vampiras. Né? Eu quero entender como é que funciona, porque eu já vi ideias muito legais. Né? Quero ver se esse livro vai conseguir me trazer ideias mais legais assim, de vampiros ou de coisas vampirescas. Justo. Tá. Ou de navios, né? Às vezes tem alguma coisa muito legal sobre navios que eu não É sabia. verdade. Quais são as minhas expectativas pra isso, tá? Eu não lembro muito da Vai ser história. melhor que o último livro que você deu. Muito. Mas você não sabe que vai ser bom. Sim. Eu acho que não vai ser um livro que você vai gostar muito. Tipo, eu acho que vai ter algumas coisas que talvez você vá achar interessante, mas tem uma coisa específica que é uma da coisa aqui que eu não sei se eu conto ou não, que eu sei que vai te incomodar bastante. Eu tenho certeza que vai te incomodar bastante. Porque a gente já conversou sobre isso antes. Agora eu fico curioso. Eu quero saber. Agora eu quero saber. Mas é isso, então o próximo livro que leremos aí será O Sonho Febril. E a gente volta aqui no meio do livro ou quando tiver terminado.